Vamos de novo. Ó, nós aqui travei. E aí, como é que tá a imagem pra ti? A imagem tá boa. Vamos ver até quando vai. Ó, comigo a coisa tá indo. A Cláudia entrou. Boa noite. Seja bem-vinda, Claudinha. Ó, ainda tem imagem. Ó, se o Sandro entrar e a Fábio entrar e piorar, ó, entrou a Fábio. Vamos ver agora. Oi, Fábio. Seja bem-vinda. Vamos ver. Ó. Construtora Colione. Seja bem-vinda. Travou, amigo. Ó. Tá desfocada agora. Tá? Ó, pra ela tá tudo perfeito. Então, bora lá, amigo. Segue o baile. Vamos em frente. Boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao Papo Cabeça da Noite. E hoje a live é falando sobre talento. E quem vai falar sobre talento é o nosso querido professor Jefferson, que vai abordar esse tema tão ricamente. Fala aí, professor Jefferson. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vinda. Muito legal. Vamos lá. Vamos dar sequência, então. A gente estava falando, para quem entrou agora, nesse momento, nesta live, porque nós estávamos numa live agora, há 5 minutos atrás, estava com... Ó, ela já falou que está desfocada agora. Ai, ai. Ignora, segue o baile. Nós estávamos numa live agora, há 5 minutos atrás, estávamos com um probleminha na imagem, e aí resolvemos sair e depois entrar novamente. Agora entramos, então vocês estão chegando agora, a gente não está iniciando a live agora, a gente estava fazendo há uns minutos atrás, mas voltamos agora e continuamos com o mesmo problema de imagem. Mas nós vamos continuar e a gente espera que vocês pelo menos estejam nos ouvindo. Nós estávamos falando então do assunto de hoje, que é falar sobre talento. Como se tornar um profissional indispensável. O que nós queremos dizer com isso? O que nós queremos dizer com a palavra talento? Na verdade, nós fizemos a construção de um acróstico. Um acróstico é o quê? É pegar as letras de uma palavra, no caso a palavra talento, e nós criarmos outras palavras de maneira que a gente traga dicas importantes para que a gente possa se tornar um profissional indispensável, ok? Então a gente vai trazer aqui algumas características, algumas reflexões importantes que vocês possam levar para o dia a dia profissional e também pessoal de vocês, para que a gente possa aplicar isso constantemente de forma disciplinada, de forma religiosa. Porque o que nós vamos precisar, e essa é uma das características que a gente vai trazer aqui, nós vamos precisar de muita disciplina. Bom, primeira letra, então, da palavra talento, nós temos a letra T. A partir da letra T, eu criei aqui, para que a gente possa se tornar um profissional indispensável, nós precisamos primeiro ter a certeza e o entendimento, principalmente, de que nós temos que ter tempo. O que significa ter tempo? Ou saber que as coisas acontecem a partir de um certo tempo. Então, é importante que a gente possa entender que as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Nós não vamos entrar numa empresa hoje e vamos conseguir já ser promovidos, ou um aumento de salário, ou até mesmo ser reconhecidos de uma forma a qual nós entendemos que devemos ser reconhecidos, com 1 mês, com 2 meses, com 3 meses. Nós precisamos de tempo para isso, nós precisamos mostrar para essa empresa que nós somos competentes, que nós somos comprometidos, que nós somos responsáveis. Para isso existe na empresa e na própria CLT aquele período que nós chamamos de período de experiência, o contrato de experiência. Por quê? Porque ali nós estamos sendo observados, nós estamos nos fazendo entender, que a empresa entenda o quanto nós somos comprometidos, responsáveis e que somos dignos de serem efetivados após este período de experiência, que nós possamos ser efetivados e darmos continuidade ao nosso trabalho após esse tempo. Então é importante que a gente entenda que primeiro, isso para qualquer coisa, não é só para um período de experiência, isso para a abertura de um negócio, isso para o início de um novo projeto, quando nós tiramos aquele projeto do papel, colocamos em prática, nós precisamos entender que nós necessitamos de tempo
precisamos amadurecer, precisamos ter maturidade, precisamos fazer com que as coisas aconteçam, com que as pessoas saibam do nosso trabalho, do nosso compromisso, da nossa expertise. Então, o primeiro item que eu trago a partir da palavra talento é tempo. Que a gente possa entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. E nós precisamos entender que nós temos que ter um tempo de maturação. Tranquilo até aqui, Márcia? Tá me ouvindo bem, hein? Alto e bom tom. Legal. Bom, o segundo item que eu quero trazer, que é a segunda letra da palavra talento, que é a letra A, eu quero trazer a palavra planejamento. Planejamento por quê? Se eu perguntar para vocês hoje, como vocês querem estar daqui a 5 anos, por exemplo, com relação à vida profissional de vocês. Muitos de vocês, ou a maioria de nós, não vai saber dizer como e onde quer estar. Ou até mesmo vai saber, eu quero estar trabalhando na empresa tal, eu quero estar formado na minha faculdade que eu estou fazendo agora neste momento, eu quero ter um emprego neste setor, mas muito dessas decisões e daquilo que nós estamos trazendo está guardado onde? Na nossa memória, na nossa cabeça. Então, se eu perguntar para vocês agora aqui, onde que vocês querem estar daqui a 5 anos com relação à vida profissional de vocês, vocês provavelmente vão responder com um planejamento que está onde? Somente na nossa memória, somente na nossa cabeça. E esse é o grande perigo. Por quê? Porque nós estamos num mundo ao qual nós temos acesso muito fácil à informação. E o que acontece quando nós temos um acesso muito fácil à informação? Nós muitas vezes nos deixamos levar por essas informações e pior, nos deixamos mudamos de opinião muito facilmente a partir de muitas dessas informações que nós recebemos. Então, somos fáceis de serem manipulados, né? Nós somos fáceis de serem persuadidos, porque muitas vezes surgem, e agora a gente está nessa fase, né, de fake news, onde nós temos muitas notícias que muitas vezes a gente não sabe se são verdadeiras ou não, e na maioria das vezes a gente acaba se deixando levar por essas notícias, por essas informações, e, infelizmente, muitas vezes acabamos levando o nosso projeto, as nossas ideias para outro lado, para outra direção, ou até mesmo desistindo dos nossos planos, dos nossos sonhos. Então é importante que a gente tenha o quê? Planejamento, que a gente possa abrir o nosso computador, abrir o Word e colocar ali qual é o nosso planejamento a partir de agora com relação à nossa vida profissional. O que nós queremos a partir de agora? Quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos objetivos? Qual é o nosso norte? E que a gente possa salvar isso no nosso computador e consultar isso constantemente, diariamente. Que a gente possa ter acesso, por exemplo, todas as manhãs e entender se nós estamos caminhando pelo caminho certo para atingirmos aquele objetivo que nós queremos atingir daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Muitas vezes nós estamos andando por um caminho, se nós não temos, por exemplo, um planejamento. Nós estamos andando por um caminho, vem um excesso de informações, ou até mesmo vem amigos, vem conhecidos, vem familiares, e nos dizem, mas tu vai continuar com essa ideia? Tu não acha melhor mudar o teu planejamento? Tu não acha melhor seguir por outro caminho? Isso não está dando dinheiro? Isso está tão pouco valorizado no mercado? Por que tu não muda o teu projeto? Por que tu não muda o teu caminho? Por que tu não muda o teu sonho? E aí a gente, muitas vezes, por não ter muito claro o nosso planejamento, a gente acaba se deixando levar por estas opiniões alheias. E muitas vezes são opiniões alheias próximas, né, de familiares nossos, de amigos próximos nossos. Se nós temos um planejamento claro, ao qual nós estamos seguindo ali diariamente, nós vamos poder dizer de uma forma muito assertiva para essas pessoas, olha, muito legal a tua preocupação comigo, eu realmente entendo que o mercado neste setor ele está difícil,
mas eu vou continuar neste projeto, eu vou continuar neste caminho, porque eu tenho muito claro para mim o que eu quero daqui a 2, 3, 5 anos. Então é importante que a gente possa ter um planejamento e que a gente possa defendê-lo com unhas e dentes. Porque não é fácil defender algo, muitas vezes, que nem tu mesmo acredita. E quando eu pesquiso, quando eu estudo, quando eu me preparo e quando eu coloco isso no papel ou lá no Word, e aquilo está muito bem claro para mim, com certeza eu não vou me deixar levar. Dificilmente eu vou me deixar influenciar por opiniões alheias que queiram, e muitas vezes não é por mal, mas que queiram me fazer mudar de direção, ou até mesmo desistir dos meus sonhos. Então, que tenhamos um planejamento claro, né? Se gosta de usar um caderninho, anota lá no caderno, anota lá num livro, numa agenda, abre o computador, abre lá o Word, anota no Word, coloca ali como eu quero estar daqui a 5 anos com relação a 2 pontos. Vida profissional. Como é que eu quero estar daqui a 5 anos com relação à minha vida profissional? Ou minha vida pessoal. Como é que eu quero estar daqui a 5 anos com relação à minha vida pessoal? Eu quero estar casado, eu quero estar separado, eu quero estar morando fora do Brasil, eu quero estar morando no Espírito Santo, eu quero sair do Rio Grande do Sul, eu quero, enfim, viajar por todo o Brasil, eu quero conhecer lugares lindos aos quais eu só vejo pela televisão. Como eu quero estar daqui a algum tempo com relação à minha vida pessoal? Como eu quero estar daqui a um tempo com relação à minha vida social, à minha comunidade, à minha saúde? Isso é importante também. Como é que eu quero estar daqui a 5 anos com relação à minha saúde? Se eu tenho este planejamento e eu consulto ele diariamente, com certeza, se eu estiver fazendo algo de errado com relação à minha saúde, por exemplo, eu vou perceber. Se eu estou todos os dias, por exemplo, comendo pizza, todos os dias fazendo lanche, todos os dias tomando refrigerante, aí eu vou lá, consulto o meu planejamento. Não, mas espera aí, tem alguma coisa errada. O que eu estou fazendo todos os dias não está indo ao encontro de como eu quero estar daqui a 5 anos com relação à minha saúde. Então, eu preciso deste planejamento para que eu possa consultá-lo constantemente para ver se realmente eu estou seguindo. Se eu tenho um relacionamento conjugal, por exemplo, como eu quero estar daqui a 5 anos com relação à minha vida conjugal? Eu quero estar vivendo de forma harmoniosa com o meu companheiro ou com a minha companheira. Bom, se eu tenho um planejamento, se eu sigo este planejamento, e se eu vejo que todos os dias eu estou brigando com o meu companheiro ou com a minha companheira, e aí quando eu contrasto isso com o meu planejamento, eu vou entender, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Eu não vou conseguir chegar daqui a 5 anos em harmonia com o meu companheiro, por quê? Porque todos os dias eu estou brigando com ele ou com ela, e o meu planejamento me diz que eu tenho que administrar isso. Seja pedindo desculpas, seja dando o braço a torcer, seja criando um diálogo de maneira que a gente possa se entender e levar a nossa relação até daqui a 5 anos de forma sadia. Então é importante que eu tenha claro, tenha isso salvo na minha frente, para que eu possa consultá-lo diariamente ou até mesmo semanalmente, para ver se eu estou seguindo aquilo à risca. Márcia, tudo tranquilo? Tudo, tua imagem tá linda, tua voz tá perfeita, tá ótimo, tá tudo bem. A voz melhorou? A imagem melhorou? Nossa, para mim tá clara aqui. Opa, coisa boa. Bom, vamos lá então. Dando seguimento então ao nosso acróstico, nós falamos ali então da palavra talento, onde nós temos a letra T, que eu falei de tempo, a letra A, que eu falei de planejamento, e agora vamos para a letra L, onde eu quero trazer aqui o conceito de disciplina. O que eu quero falar com relação à disciplina? Bom, falamos de planejamento, falamos de tempo, mas quando nós falamos de planejamento, a partir de agora que eu tenho meu planejamento alinhado, escrito na minha frente, de maneira que eu possa consultá-lo diariamente, a partir de agora começa a fase mais difícil, né, do cumprimento deste planejamento, que é o quê? A disciplina.
Por quê? Porque nós somos muito indisciplinados. Nós, que eu digo assim, principalmente nós brasileiros, né? Nós somos muito disciplinados no sentido de não cumprir as nossas promessas. As promessas que eu faço para mim mesmo. Bom, a partir da semana que vem, eu vou começar o meu regime, a minha dieta, eu não vou tomar refrigerante, eu não vou comer lanche excessivamente, eu vou me exercitar, eu começo a fazer isso na primeira, na segunda, na terceira, na quarta semana eu já começo então a me boicotar e na quinta semana eu começo então o processo, o retrocesso daquilo que eu tinha prometido para mim mesmo. Por favor, Márcia, estou vendo que está ansiosa aí. Complete para nós. Hein? Não, só estou concordando contigo, que é bem isso, que o maior desafio foi muito bem colocado da tua parte. Infelizmente, o brasileiro não tem essa visão de ser disciplinado. E é um desafio tu começar a criar o hábito de se tornar disciplinado. Porque tudo é hábito, né? Tudo são comportamentos que a gente tem que ter. E aí você colocou muito bem, a gente vai ter que criar o hábito. E aí, gente, para que esse hábito comece a dar certo, é só por hoje. A gente sempre usa como uma expressão que os alcoólicos anônimos usam, né? E outros casos também. Só por hoje eu não vou beber. Só por hoje eu vou me disciplinar. Só por hoje eu vou levantar nesse horário. Só por hoje eu vou me comprometer comigo em fazer determinada coisa. Então, à medida que no início é muito difícil, é muito doloroso, às vezes, dependendo do que você se compromete consigo, quando a gente vence, é uma sensação de satisfação muito grande, porque você venceu a si mesmo, que é o maior desafio. Vencer o outro, muitas vezes, é fácil, porque você tem um preparo físico melhor, você tem uma compreensão melhor de determinada situação, você tem um carro melhor, e aí por diante. Mas quando é consigo mesmo, esse desafio se torna duplamente mais tentador a não segui-lo, porque é o comprometimento consigo. Né? Então, os outros não estão vendo que você criou esse comprometimento, aí você tem uma de dizer, não, depois eu faço. E aí, quando você cria esse hábito no início, ele realmente vai ser desafiador, mas ele é também muito gratificante. Com certeza. Eu me lembro quando nós fazíamos o nosso trabalho voluntário na ONG Parceiros Voluntários, eu me lembro que nós falávamos muito sobre isso e eu adotei isso para mim. O quanto nós, brasileiros, infelizmente, somos um país assistencialista. Né? Assistencialista no sentido de esperar com que o outro faça por mim. Ah, mas se ele não fizer, como é que eu vou conseguir realizar este trabalho? Ah, mas esse governo que está aí não tem como eu realizar o meu projeto ou alcançar os meus sonhos a partir do que nós temos aí. Pô, mas o governo vai, o governo sai, o governo entra, o governo sai, e nós vamos ficar à mercê do governo até quando? Esperando que eles resolvam os nossos problemas até quando, né? Então nós temos que nos tornarmos protagonistas da nossa própria história. E para isso é preciso disciplina. Para isso é preciso que a gente possa tomar as rédeas da nossa história, dos nossos projetos, e independente do governo que esteja, que nós possamos realizá-los a partir do quê? Do nosso conhecimento, a partir da nossa pesquisa, a partir do nosso planejamento, a partir daquilo que nós falamos, muitas vezes aqui em nossas conversas, onde nós falamos que seguir os nossos caminhos, até mesmo como a água segue o seu caminho. Quando surgir um obstáculo na frente, que eu possa aprender a contornar esse obstáculo e voltar para a minha linha, para a minha direção e seguir o meu caminho. Então é importante que eu tenha esta disciplina. A gente sempre faz essa analogia, né? Estamos indo daqui para Florianópolis, de Porto Alegre para Florianópolis. Se nós temos um problema no meio do caminho, em Osório, por exemplo, nós temos uma segunda opção, que é sair em direção a Tramandaí, logo adiante nós entramos na Estrada do Mar, vamos até Torres e depois retornamos para o nosso caminho principal,
que é a BR-101. Ou seja, eu saí temporariamente do meu caminho, mas eu não esqueci a minha direção. Eu simplesmente estou contornando o meu obstáculo e voltando mais adiante ao meu objetivo principal. Mas para isso, repito, preciso de disciplina. Eu preciso entender para onde eu tenho que ir e o que eu preciso fazer diariamente para que eu possa alcançar o meu objetivo. Diariamente, que eu digo é o quê? Nós já falamos aqui em vários momentos também. Quando eu levanto pela manhã, eu preciso, nós temos, eu e a Márcia, por exemplo, somos cristãos, nós temos lá a nossa fé, onde nós fizemos a nossa oração e pedimos a Deus, então, agradecemos primeiramente pela nossa saúde, agradecemos por despertar naquele dia, mas nós precisamos fazer após isso, buscar o nosso planejamento e, bom, o que eu tenho que fazer hoje, continuar fazendo hoje para que eu possa alcançar o meu objetivo daqui a alguns anos, que eu fiz o meu planejamento para daqui a alguns anos. Então, diariamente eu tenho que fazer isso. Diariamente eu tenho que me lembrar o que eu preciso fazer e não pensar, o que eu vou fazer hoje? Não sei, vou ligar a TV ali para ver se me dá alguma ideia. Não tem que ligar a TV, não tem que ligar o rádio. Eu tenho que consultar o meu planejamento. Bom, hoje eu preciso focar nesta atividade para que eu possa, então, alcançar o meu objetivo daqui a alguns anos. Então, disciplina é importante. E eu sempre trago aqui, antes de passar para a próxima palavra, que nós temos que ter muito cuidado com aqueles que nós, muitas vezes, conhecemos como os anestesistas. O que são os anestesistas? São pessoas as quais muitas vezes fazem parte do nosso círculo de amizade, ou até mesmo do nosso núcleo familiar, e que sem querer, muitas vezes, nos anestesiam, nos desencorajam, nos colocam até mesmo no ridículo, nos fazer pensar que nós estamos no caminho errado. E, repito, muitas vezes fazem isso de forma não maliciosa, mas, Jefferson, mas tu acha? Não, mas tu vai te formar professor? Não. Não, mas tu tá brincando comigo. Tu vai ser advogado? Tu vai fazer direito, mas tu não sabe nem te defender, tu vai defender os outros. Tu não pode. Quer dizer, estes anestesistas, nós precisamos ter muito cuidado. Nós precisamos ter cuidado com pessoas que muitas vezes até nas redes sociais nos depreciam ou trazem alguma opinião depreciativa e que se nós não estivermos muito bem focados no nosso planejamento, nós vamos nos deixar levar por esta depreciação, por esta crítica e que para nós pode ser destrutiva, porque vai nos fazer sair da freeway e ao invés de lá adiante entrar na Estrada do Mar, nós vamos reto à Cidreira, ou seja, não vamos alcançar o nosso objetivo, que é Florianópolis. Então é importante que a gente possa ter muito cuidado com os anestesistas, pessoas que muitas vezes vão nos minando, vão nos enchendo de algumas informações ou de algumas palavras que vão fazer com que a gente perca o foco e, principalmente, fique desmotivado em não seguir na nossa direção correta. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado. Bom, o próximo item que eu quero trazer aqui, que é a letra E da palavra talento, que é entusiasmo. Eu gosto muito de fazer um comparativo entre entusiasmo e otimismo. Bom, o otimismo, geralmente, isso, é claro, é opinião minha e eu faço uma brincadeira com relação a isso. A pessoa otimista, geralmente, é a nossa avó ou a nossa mãe, que é aquela que diz assim, não, Márcia, calma, que vai dar tudo certo, nós vamos orar, pedir a Deus e vai dar tudo certo. Não tem problema nenhum de orar, de pedir a Deus, só que eu preciso fazer a minha parte. Então, ser otimista é importante? Sim, é importante. Mas o entusiasta, ele invoca de dentro de si o Deus interior que existe dentro de si, certo? Então, quando eu vou pedir a Deus, quando eu vou orar a Deus que abra os meus caminhos,
A partir do momento que ele abriu os meus caminhos, agora a caminhada depende de mim. Né? Depende do meu entusiasmo, depende da minha coragem, depende da minha vontade. E essa vontade, segundo os grandes filósofos, Sócrates, Platão, eles falavam muito do Deus interior que existe dentro de nós, da fagulha de Deus que existe dentro de nós. No catolicismo se usa muito isso, né? Nós vamos lá na missa e aí no momento ali a gente diz assim, Deus está entre nós. Quando nós falamos esta frase, nós estamos dizendo que Ele também está dentro de nós. Que nós temos dentro de nós uma centelha de Deus e que nós precisamos invocar esta centelha que é chamada então de entusiasmo. Eu preciso constantemente, eu preciso diariamente me auto-entusiasmar. Eu preciso fazer com que as coisas aconteçam. Eu preciso falar para mim mesmo palavras positivas, trazer pensamentos positivos de maneira que eu possa, então, invocar o meu Deus interior, que é o entusiasmo. Eu preciso estar constantemente entusiasmado. É claro que muitas vezes a gente vai acordar um pouco com dor de cabeça, a gente vai acordar um pouco desmotivado, estamos em meio a uma pandemia, mas nós precisamos constantemente nos auto-entusiasmar, nos automotivar. E o que é a motivação? É aquilo que vem de dentro, que é o motivo para agir. Nós precisamos encontrar diariamente o motivo para agir ao encontro do nosso objetivo, do nosso planejamento. Então, esse Deus interior que nós precisamos invocar diariamente é importante. O entusiasmo. Márcia, tranquilo? Queres colocar alguma coisa? Acho que tu está colocando muito bem, né? O entusiasmo, na verdade, tudo que tu está dizendo, na verdade, sempre foi desafiador. Mas nesse momento que a gente se encontra tão, entre aspas, a estaca zero, porque está todo mundo em casa, foi feito feriadão em muitos estados, não se tem uma vida normal, não se tem opção de sair, ter que trabalhar todos esses talentos hoje nos exige um esforço muito maior. Né? Já começa pelo último que tu deu aí, que é o entusiasmo. É difícil a gente ter entusiasmo no momento que nos sentimos tão à deriva, tão inseguros com o dia de amanhã. Que hoje nós temos trabalho, amanhã nós não temos mais. Por N razões que a gente sabe aí politicamente, economicamente, então tem tanta coisa envolvida e que eu acho muito válido a gente estar tocando nesse assunto novamente, porque a vida segue. As contas estão aí para pagar, o procedimento que a gente está fazendo, a forma como a gente vem fazendo hoje, esse nosso trabalho, a nossa realização profissional, a pessoal, ela mudou. E a gente vai ter que se adaptar aí. E feliz daqueles que têm a capacidade da flexibilidade. Hoje, quem é capaz de ter a sua composição mutável, esse vai correr mais rápido, esse vai chegar mais longe. Então, esses temas que você abordou, eles são muito importantes para mim, para você, para todos que estão nos assistindo agora, porque a gente precisa reforçar. No momento que a gente está ouvindo tantas coisas, cara, não vai dar certo. Como você mesmo comentou, que sempre tem aqueles, não, tu fazendo isso, não, para quê? Não, não vai dar certo. Afasta. Sinceramente, afasta de ti pessoas que não trazem nada de positivo ou que duvidam da tua competência. Se elas querem duvidar de si mesma, aí é um problema delas, com elas. Mas que não tragam esse peso para a tua bagagem de viagem nesse momento. Mais do que nunca, é o momento de nós sermos seletivos, de saber quem nós queremos ao nosso lado, nesse momento de viagem, aonde bagagens pesadas, cargas que não nos pertencem, pensamentos que não são nossos ou que neste momento não agregam nada, tenhamos
a capacidade, o discernimento de dizer isso vai comigo, isso aqui não vai. Então, isso não é tão simples, mais do que nunca agora, porque nós estamos realmente, eu sempre digo, nós estamos em barcos diferentes, mas nós estamos sobre o mesmo mar. E o mar, nós estamos aí no meio de uma tempestade, que a gente não sabe até quanto tempo ela vai levar. Mas que sejamos inteligentes e que possamos trabalhar o nosso melhor mais do que nunca agora. Seja nos conectando com Deus ou com a fonte que vocês queiram dar como nome, a essa energia que ignorante é aquele que não acredita, né? Porque aí é uma coisa que está acima da nossa compreensão, só nos cabe aceitar e honrar pela oportunidade que a gente está tendo aqui, que todos que nós estamos aqui estamos com saúde, que temos nossos filhos saudáveis, temos as nossas esposas, maridos, amigos perto da gente nesse momento de tantos desafios, a gente está vendo tanta coisa acontecendo aí. Então, mais uma vez, por que eu, meu Deus? Por que eu estou bem? Por que eu estou saudável? E esse é o momento de a gente reforçar isso. Se eu estou bem, se eu estou aqui lutando nesse momento tão crítico que é a pandemia, então que eu resgate o que eu tenho de melhor, que é através da disciplina, que é através do meu planejamento. Mas, Márcia, como é que eu vou fazer planejamento no momento que a gente não sabe o dia de amanhã? Deixa eu te contar uma coisa. Talvez vocês não acreditem, mas a gente nunca teve um amanhã. E mesmo assim a gente planejou até agora. Então, nos cabe sim continuar planejando. Cabe sim a gente continuar idealizando e buscando dias melhores. Por mim e por aqueles que me rodeiam. Por aqueles que dependem de mim. Às vezes não financeiramente, mas emocionalmente. Que eu sirva de exemplo para as pessoas que me rodeiam. Aqueles que quiserem, que me acompanhem e serão muito bem-vindos. Aqueles que preferem ficar parados no meio do caminho chorando, é uma decisão de cada um. Então, a nossa vontade aqui de estar com vocês hoje, e estar conversando isso com vocês, estar reforçando, uma coisa que todos nós sabemos muitas vezes, mas, que eu digo novamente, mais do que nunca nós estamos precisando reforçar esses pensamentos. Nós precisamos, sim, acreditar na nossa competência individual e na competência de todos juntos como um exército, na busca de dias melhores. E que não vai se depender de governadores, de política, porque a gente sabe que nesse aspecto nós estamos sozinhos. Mas tem alguém muito maior, que é essa energia, esse Deus, é essa luz, que por mais que a tempestade esteja devastando o que está ao nosso redor, o nosso barquinho continua de pé. E a gente ainda continua pescando peixes para se alimentar. Então, vale pensar, gente, em tudo que foi dito aqui, porque eu sou indispensável, sim. No meu ciclo, na minha tribo, com os meus amigos, com a minha família, com os meus colegas de trabalho, eu tenho a minha marca registrada. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Não perca a tua essência. Não perca a tua clareza do quanto tu és importante para o cara lá de cima e para aqueles que estão aqui contigo. Com certeza. E para complementar assim a tua fala e depois dar seguimento ali ao meu acróstico, eu quero trazer novamente uma frase que nós trabalhávamos muito, né, naquela época, quando a gente fala que tu estavas falando aqui que depende de nós e que nós construímos o nosso futuro e que nós construímos o nosso futuro dentro da comunidade que nós vivemos, que é a frase tão famosa do Bernardo Toro, né, onde ele dizia então que toda ordem social é criada por nós, que o agir ou não agir contribui
para a transformação desta ordem social. O que ele queria dizer com isso? Que se eu quero me envolver, seja politicamente no meu país ou não, eu vou estar contribuindo para a transformação desta obra social. Se eu não quero me envolver com a política, por exemplo, eu também estou contribuindo para a transformação, porque eu não estou fazendo nada. E aí vamos trazer isso para o nosso âmbito pessoal. Se eu estou só reclamando, se eu estou colocando no outro a responsabilidade do meu sucesso, eu também estou contribuindo para que o meu sucesso não venha. Porque eu estou colocando no outro a responsabilidade do meu crescimento. Então, o agir vai me trazer sucesso, vai me trazer retorno, mas o não agir também vai me trazer uma transformação. Não o sucesso, mas vai me fazer transformar também. Ou seja, vai me fazer retroceder, né? Então é importante que a gente possa entender isso. Então, quando a gente fala de talento, a gente está falando aqui da construção de algo maior. Por que a construção de algo maior? Porque nós estamos falando aqui de talento e não de dom. O dom é o quê? Aquilo que eu já nasço, né? Já nasço, né, com o dom. Então, às vezes uma criancinha lá com 2, 3, 4 anos já demonstra um dom muito grande para falar. A gente vê agora direto no Instagram aí, menininhas de 4, 5 anos dando palestra, falando coisas que nós aí, que somos professores comportamentais, nunca imaginávamos em falar. 4 anos de idade. Então isso é um dom. Só que para que ela se torne realmente uma profissional diferenciada, ela vai precisar desenvolver este dom. Ela vai precisar administrar-se de maneira que ela alcance um patamar ao qual ela consiga, então, ser um diferencial. Para isso, ela vai ter que se desenvolver, desenvolver o seu talento. Através do tempo, esperar com que a maturidade venha, através de um planejamento, juntamente com seus pais, é claro, um planejamento que ela possa seguir o que ela quer para a vida dela, através de uma disciplina, porque todos os dias ela vai ter que fazer o seu videozinho lá, postar, 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 postar e postar, através desse entusiasmo de querer fazer mais. E agora, a próxima característica é o quê? É a comunicação, ou seja, ser um comunicador. O que eu quero dizer com isso? Que é a letra N da palavra talento. Eu quero dizer com isso é o seguinte, que todos nós precisamos saber nos expressar, expressar aquilo que nós sentimos. Nós já falamos aqui em vários momentos que nós podemos até não trabalhar ou não ter na nossa carteira assinada como vendedor, mas todos nós estamos vendendo algo. Todos nós estamos constantemente vendendo, seja a minha imagem, seja a minha competência, seja a minha experiência. E para isso eu preciso ser um bom comunicador. Eu posso ser tímido, eu posso ser introspectivo, eu posso ser uma pessoa que não gosta muito de se expor, mas quando isso for necessário, que eu faça isso de forma eficaz. Que eu faça isso de maneira que as pessoas entendam aquilo que eu estou passando como mensagem. Eu sempre trago o seguinte exemplo. Muitas vezes nós temos algumas pessoas no nosso círculo de amizades que não são muito falantes. Né? São pessoas ali que estão lá, dão risada do que a gente fala e tal, tal, tal. Tem sempre ali um mais falante, um mais gaiato, aquele que está sempre contando piada, está sempre imitando alguém, senta no colo de todo mundo e tal, 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 dá risada, se veste de mulher, aquele engraçado que gosta de fazer graça, né? E tem aquele que é mais quieto, tem aquele que é mais tranquilo, que não gosta de ficar falando a toda hora, mas isso não quer dizer que ele não tenha conteúdo. Isso não quer dizer que no momento que ele tiver que expor a sua opinião, que ele o faça de forma eficaz, de forma que traga significado à sua fala. Eu faço sempre um comparativo assim entre o comunicador, que é esse que nós estamos trazendo, e o comunicativo. A pessoa comunicativa é aquela pessoa que nós trouxemos no exemplo anterior. Aquela pessoa que gosta de dar risada, aquela pessoa que gosta de contar piada, aquela pessoa que gosta de fazer graça.
Mas, na maioria das vezes, esta pessoa, ela não tem conteúdo. Ela tem ali uma característica a qual ela consegue, de uma certa forma, fazer com que as pessoas se sintam bem naquele ambiente, mas aquela informação que ele está trazendo, 2, 3 dias depois daquele evento ali, nós esquecemos. Não trouxe nenhum tipo de significado para a nossa vida. Uma piada, por exemplo, que ele conta, nós achamos engraçado ali naquele momento, dali a 3, 4 dias a gente vai, pô, mas como é que é aquela piada que ele falou? Ah, não me lembro. Por que eu não me lembro? Porque para mim não me trouxe nenhum significado. Para mim não mudou a minha vida ou a minha forma de pensar. Não me incomodou de maneira que eu pudesse pensar diferente a partir daquela informação. Então eu preciso ser um comunicador. Mesmo que eu seja, como o Sandro que colocou ali, né? O quieto sou eu. Mesmo, Sandro, que tu seja o quieto, quando tu tiveres que expor a tua opinião, que tu o faça de forma eficaz e principalmente com que traga significado às tuas palavras. Né? Com que as pessoas ouçam as tuas palavras e levem isso para si. Levem isso como propósito. Ou pelo menos entendam, pô, mas eu tenho esta forma de pensar, mas o que o Sandro falou agora é importante também. Eu nunca tinha ouvido o Sandro falar, ele é quieto, ele não gosta muito de falar, mas quando ele fala com propriedade e nos traz uma mensagem muito importante que me faz refletir. Então, para que eu possa ser um profissional indispensável, eu preciso ser um comunicador. Uma pessoa que, quando fala, fala com propriedade, fala com significado, fala de maneira que toque as outras pessoas para que faça com que elas reflitam sobre aquilo que ele está trazendo como informação. Então, esta é uma característica que nós precisamos desenvolver. Nós precisamos desenvolver a boa comunicação. Eu preciso me fazer entender. Então, é importante que a gente possa desenvolver isso. Seja fazendo um curso de oratória, seja assistindo várias palestras de pessoas aí conceituadas que falam, observando como é que essas pessoas se portam, como que elas se comunicam, gesticulação, expressão corporal, forma de colocar as suas palavras. É importante que eu possa pesquisar e trazer a minha forma de ser a partir desses vários exemplos que eu tenho diante de mim. Então, criar a minha forma de me comunicar e que ela seja eficaz, significativa, que eu me torne um comunicador. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado também, né, de ser um comunicador. Sejam bem-vindos aí, quem está chegando aí, por favor, Márcia, nos ajuda aí. Jânia Morena está aí, seja bem-vinda, querida. Deixa eu só falar uma coisa, meu amigo, já está na hora do nosso trem partir, né? Quase, né? Estou acabando aqui, faltam só 2. Então manda lá. Vou ficar quietinha aqui para te ouvir, porque está muito bom. Legal. Bom, nós temos agora a letra T da palavra talento, que é a penúltima letra, e aqui eu quero trazer algo muito importante, que é a palavra network. Qual é ou como nós estamos criando a nossa rede de relacionamentos? As pessoas as quais fazem parte da minha rede social, do meu Instagram, do meu Facebook, do meu Twitter, do meu LinkedIn, como que elas me veem? Como que elas, quando perguntarem para ela quem é o Jefferson, quem é a Márcia, o que essas pessoas falam para as outras pessoas de nós? Como que elas estão nos vendendo para outras pessoas? Então é importante que a gente tenha uma rede de relacionamentos, um networking muito expressivo. Expressivo que eu digo não é ter 5.000 amigos no Facebook, não é isso. Não adianta eu ter 5.000 amigos no Facebook e desses 5.000 só 10 falarem bem de mim. Ou falarem que eu sou um excelente profissional, o que pode me contratar, por exemplo, porque eu mereço ou sou digno daquela vaga. Então, os outros 4.990, o Jefferson, não sei. Olha, eu até trabalhei com ele, mas olha, eu não sei. Se tu quiser contratar, tu contrata. Eu não gostaria de colocar minha mão no fogo. Então, qual é a nossa rede de relacionamentos?
como que nós estamos construindo esta rede? Quem são as pessoas que estão nos vendendo para outras pessoas, que estão mostrando a nossa competência, a nossa habilidade, o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade para as outras pessoas. A gente sabe que hoje no mercado de trabalho, 85% ou até mais, e a Márcia sabe muito bem disso, das vagas que são preenchidas no mercado de trabalho são preenchidas através do quê? Da indicação. São preenchidas através do network, onde eu preciso contratar alguém competente e muitas vezes eu vou até a Márcia e pergunto, Márcia, olha só, tu conhece alguém com essas competências? Tu conhece alguém com esta experiência? E se ela me indicar, muito provavelmente eu vou chamar para uma entrevista e muito provavelmente também eu vou contratá-la. Por quê? Porque eu comprovei que aquela pessoa realmente é competente. Por quê? Porque a rede de relacionamento dela, que é a Márcia, que a conhece muito bem, a indicou, e a indicou por quê? Porque coloca a mão no fogo por aquela pessoa a partir da sua competência, a partir da sua responsabilidade, a partir do seu compromisso. Então, para que eu possa ser um profissional indispensável, é importante que eu possa ter também uma rede de relacionamento, um network expressivo. Pessoas que possam me vender para o mercado ou até mesmo numa balada, numa festa. Quem são as pessoas que estão falando de mim para aquela menina ou para aquele menino? Quem são as pessoas que vão vender, me vender para aquela pessoa para que eu possa, de repente, iniciar um relacionamento novo? Então, quais são as pessoas que fazem parte da minha rede de relacionamentos? Bom, para encerrar aqui o nosso acróstico da palavra talento, quero então partir para a palavra inovador, que é a letra O da palavra talento. Inovação. O que eu quero dizer com inovação? Nós precisamos constantemente buscar o quê? Buscar formas de nos manter neste mercado de trabalho agressivo. Nós precisamos buscar formas de nos manter dentro daquela empresa a qual nós participamos, nós fomos efetivados. E para isso eu preciso constantemente trazer novas ideias, preciso pesquisar, preciso estudar, porque em algum momento a empresa vai passar por um momento difícil, em algum momento eu vou participar de uma reunião de equipe e vão me perguntar qual tipo de opinião, qual tipo de ideia que eu tenho para resolver aquele problema. Então é importante que a gente possa estar constantemente nos preocupando com a busca constante da informação, da formação, de várias e várias formas de pensar para que eu possa desenvolver a minha criatividade e possa, consequentemente, me tornar uma pessoa inovadora, uma pessoa que traz constantemente inovação, ideias inovadoras. E para isso eu preciso o quê? Exercitar o meu cérebro. Muitos geriatras, por exemplo, eles levam para as pessoas, como as pessoas idosas, faz uma palavra cruzada, mantenha o seu cérebro em movimento. Por quê? Porque eu preciso exercitar, assim como eu vou na academia, eu preciso exercitar também este órgão. Eu preciso fazer com que ele esteja constantemente em crescimento, para que eu possa, então, me tornar constantemente uma pessoa inovadora. Deixa eu só ver o comentário do Sandro ali. Há várias formas de QI das empresas, né? Nem sempre o network funciona. E é verdade. Existem hoje alguns recursos que te conduzem a encontrar esse perfil que tu está buscando. Mas a gente continua sabendo, infelizmente, que aquelas vagas tops mesmo ficam mais internas. Elas não são divulgadas, elas são trabalhadas internamente pelos próprios funcionários, não só pelo setor do RH, mas às vezes alguém que você conhece, que pode indicar, que pode sugerir. Isso é muito, muito verdadeiro. Exatamente. E isso é importante, o que tu trazes, né, Sandro? Porque o quanto nós precisamos evoluir com relação a isso. Eu digo evoluir por quê? Porque muitas vezes tu está dentro de uma empresa onde tu estás te destacando,
tu tá mostrando o teu trabalho de forma expressiva e muitas vezes vai causando nas pessoas uma certa inveja, uma certa competição, algo que está me ameaçando. E aí vem, então, a imaturidade de muitas vezes não me indicar para uma vaga ou até mesmo não me avisar de uma suposta promoção ou de uma suposta vaga que tem lá no setor tal e que ele poderia me avisar para que eu pudesse, então, buscar um crescimento dentro daquela empresa. Mas tem muito disso também. Então, é importante que a gente possa destacar essa relação, né, que muitas vezes existe dentro das empresas, que é uma relação muito comportamental. É algo muito comportamental. Né? Mas obrigado, Sandro, mais uma vez aí pela tua participação. E para encerrar aqui a minha participação, eu quero encerrar aqui, quando eu falei de network, de rede, de relacionamentos, eu quero encerrar aqui com uma reflexão sobre a expressão tartaruga no arame. Já ouviu essa expressão, Márcia? Tartaruga no arame? Não, é a primeira vez. Vamos aprender aí que eu não conheço. Vamos lá. Quando eu estou no mercado de trabalho e que eu preciso construir uma rede de relacionamentos expressiva e eficaz, eu preciso muito me preocupar em não me tornar um tartaruga no arame. O que é um tartaruga no arame? Vamos imaginar, vamos fazer um exercício aqui de imaginação, tá? Tu tá indo na estrada, marcha de carro. Nessa estrada tem um campo. Nesse campo ele é cercado por uma cerca de arames. E aí lá pelas tantas, tu olha adiante assim, tu vê que tem algo pendurado no arame. E aí tu olha, vai chegando próximo, quando tu vê é uma tartaruga em cima do arame. No último arame, lá em cima, lá uma tartaruga pendurada no arame. Qual é a primeira coisa que tu vai pensar neste momento? Primeiro, não sei, acho que, tipo assim, como é que ela foi parar ali? Exatamente, exatamente. É isso? Por que como ela foi parar ali? Por que tu pensaria isso? Que não faz muito sentido ela ter parado ali naquele meio do campo e ainda ficar presa, entendeu? Uma coisa que não... Em cima do arame, né? Em cima do arame, quer dizer, como é que ela está se equilibrando, como é que ela está se mantendo ali? Exatamente. E essa é exatamente a reflexão que eu quero trazer aqui. Primeiro, a tartaruga, ela não tem competência para subir no arame. Ela não tem habilidade para subir num arame e ficar lá em cima, no último arame da cerca, se equilibrando. Ela não tem habilidade, não tem competência para isso. Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é isso. A segunda coisa que nós vamos pensar é quem colocou essa tartaruga ali, porque ela não tem habilidade, não tem competência para chegar ali. Alguém deve ter posto ela ali. Então, trazendo para a nossa analogia, que nós não nos tornemos tartarugas no arame. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas não pensem assim, mas pelo amor de Deus, quem colocou a Márcia ali? Ela não tem competência para estar ali. Quem é que convenceu ou se convenceu de que a Márcia podia assumir esta vaga? Então, que eu possa me preocupar constantemente que as pessoas me vejam como pessoa realmente competente para estar naquela posição e não como um tartaruga no arame. Então, essa é a minha contribuição para hoje. Adorei a tartaruga. Né? Espero que ninguém esteja nos vendo como tartaruga e nunca nos veja dessa forma, que a gente tenha esse preparo mesmo, essas habilidades para estar aonde a gente quiser estar. Seja no arame, seja em cima do morro, numa bela de uma praia. Então, que tenhamos a compreensão e a sabedoria de estarmos sempre buscando o nosso melhor. Seja através de cursos, assistindo uma live, porque às vezes a gente acha que a live não tem muita coisa a nos dizer, e daqui a pouco ela dá aquele insight, ela dá aquela dica, ela nos dá um upgrade que a gente às vezes não consegue durante o dia, né? Ficou patinando, aí do nada vem uma criatura lá,
professor Jefferson, a Márcia lá, dá alguma dica que agrega. E é esse o nosso objetivo aqui com vocês, gente. É sempre poder, de alguma forma, de uma forma humilde, não se achando melhor que ninguém, mas de que a gente possa deixar alguma coisa aqui, alguma frase, alguma palavra, alguma ideia, alguma sugestão que a gente tenha exposto hoje através do professor Jefferson, fique aí para você, para hoje, para a semana, para a vida, tá bom? Contamos com vocês na próxima terça-feira. A gente vai estar abordando algum outro tema aí bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado. Com a imagem do professor Jefferson intacta, linda e maravilhosa, com a voz dele em alto e bom tom também. E comigo aqui, para a gente poder trocar um bate-papo. E agradeço mais uma vez pela participação de todos aí. A contribuição faz toda a diferença para enriquecer as nossas lives. Valeu, gente? Então, uma boa noite. Professor Jefferson, boa noite. E o nosso abraço bem gostoso. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Boa semana para todos.